Convidava agora o professor Fernando Amaral, por favor, também de dar umas palavras. Ora, muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer mais uma vez à Câmara Municipal da Lourinhã ter tido esta iniciativa. É a quarta vez, não é? É a quarta vez já que fazem o festival. E de facto, em primeiro lugar, saudar quem nos acolhe aqui, quem acolhe os escritores, que é a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Vereador Copelouro da Cultura e, portanto, que está realmente a impulsionar esta iniciativa. Restantes vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal também, e a doutora Ruth Bento, representante da Rede de Bibliotecas Escolares, com quem o Plano Nacional de Leitura trabalha. Eu estou aqui em nome do Plano Nacional de Leitura, mas nós trabalhamos em conjunto com a Rede de Bibliotecas Escolares, com a Rede de Bibliotecas Públicas, que é muito importante também, e também uma saudação especial ao meu amigo João Morales, que é realmente o grande, enfim, a alma desta iniciativa e programador, e que tem, de facto, contribuído para que este Festival Livros ao Oeste possa marcar, digamos assim, o calendário, pôr a Lourinhã no mapa e marcar o calendário dos eventos literários em Portugal, nesta época da primavera, que realmente é tão propícia a que vocês, jovens e todos nós, possamos olhar um bocadinho para dentro de nós próprios. A primavera é uma altura de renovação, não é? E nos renovarmos e vermos o que é que temos, digamos, para dizer uns aos outros e aquilo que nós podemos transmitir uns aos outros. É, no fundo, isso. Eu gostei muito daquilo que disse o João na abertura, o João Morales, quando ele vos disse, eu quero pegar um bocadinho nisso também, que ele vos disse que os livros, a literatura, os escritores, pensarmos que isto não é forçosamente, não tem que ser, não tem de ser aborrecido, não tem de ser uma seca, não tem de ser nada disso. Faz parte de nós, faz parte da vida. Tentarmos, agora estou a falar obviamente para toda a gente, mas vejo que há aqui muitos jovens, e olharmos para esta coisa dos livros, da literatura, das artes, do cinema, do teatro, etc., não como uma seca, não como qualquer coisa que é uma obrigação, que a escola obriga, não, mas como um prazer, como aquilo que realmente, mas para lá de um prazer, é um prazer que ao mesmo tempo é bom para nós, quer dizer, porque há prazeres que depois nós, a partir de uma certa altura, sentimos que não levam a lado nenhum, acabam por se esgotar muito, não nos conduzem a nada de mais interessante do que aquele prazer que se esgota muito em si próprio. Enquanto que há outros prazeres, que ao mesmo tempo que nos dão prazer, sentimos que no fim de exercermos aquele prazer, ficamos com uma sensação de que aquilo nos deu alguma coisa, nos trouxe alguma coisa. E quando um livro é bom, quando um filme é bom, vocês em princípio gostam de ver filmes, eu comparo muito a isso. Eu tenho uma filha adolescente, lido muito com adolescentes, portanto tenho muito, a minha relação hoje em dia, muitas relações próximas são com pessoas de idades adolescentes, e portanto, e também já fui adolescente e lembro-me, a minha formação foi muito feita, a minha formação cultural foi muito feita paralelamente, além dos livros, com o cinema, com os filmes. Era filmes e livros, normalmente. As duas coisas estavam muito ligadas. E da minha geração para cá também tem sido sempre muito assim. Antigamente, há muitos anos, sei lá, no tempo dos meus avós ou dos vossos bisavós, aí é que normalmente era sobretudo os livros. Depois, no tempo dos meus pais e vossos avós, era assim, mas ainda era mais os livros. Depois, a partir da minha geração, e sobretudo a vossa agora completamente, é muito o audiovisual. E é muito a grande parte da formação cultural, das vossas referências que vocês têm sobre os personagens, sobre aquilo que é importante na vida humana, o amor, a morte, os sentimentos cruéis, a história do mundo e tal. Muitas vezes é feito através do cinema e da televisão e da internet. Hoje em dia da internet. Eu não fui, quando eu tinha a vossa idade não havia internet. Era o cinema, essencialmente, e eram os livros, sempre os livros. E o teatro também, de vez em quando, claro, mas o audiovisual é muito importante. Queria-vos dizer isto para começar pelo seguinte, porque, de facto, a escrita e a literatura não é um mundo à parte. Portanto, eu vou pegar, de facto, nas palavras do João. Não olhem os escritores, os autores, os livros, como uma coisa, isto é a vida normal, todos os dias, tal, e depois há aquela coisa à parte que vocês têm que estudar, porque tem que ser, porque o professor obriga, porque vem para o exame. Não é nada disso. Não é nada disso. Há coisas que realmente vocês têm que estudar, porque vêm para os exames, fazem parte do programa, mas não, por favor, olhem para os livros, para a literatura, para estas coisas todas das artes e das letras e do cinema e do teatro e dos livros, como qualquer coisa que faz parte da vossa vida, como
aquilo que, tal como disse o Vice-Presidente da Câmara, e o João, penso que foi o João, também nem tudo tem que ser coisas que vocês gostam. Há coisas de que nós gostamos mais, outras que gostamos menos. Também, eu tenho muitos livros em casa, como devem calcular, a minha vida são os livros, portanto eu faço vida disso, é normal, já li milhares de livros, e muitas vezes nós conhecemos os autores e os livros e não gostamos de todos. Uns gostam mais. Até às vezes podemos gostar de um autor, de alguns livros, e depois há outro livro, este se calhar não gosto tanto. E não é por isso que nós vamos deixar de ler ou vamos deixar de gostar do autor. Portanto, a vida é feita de todas estas mudanças e todos estes, digamos, matizes cambiantes. Nem tudo, as coisas não são preto e branco. Não tem que ser, eu adoro isto tem que ser de manhã à noite. Ou então, agora não quero e odeio e não... Não! Vocês, eu sei que por vezes são assim de extremos, mas ao longo da vida nós vamos... E também temos épocas. Há alturas em que vocês gostam mais de um determinado tipo de filmes ou de livros, depois começam a deixar de gostar e depois a seguir mais tarde vão voltar a ver, olha este livro que eu afinal já não vi há muito tempo, ou já não li, nunca cheguei a ler, ou na altura quando li não gostei e depois volto a ler e nessa altura gosto. Isso já me aconteceu a mim, pessoalmente. Livros que eu lia com a vossa idade e um bocadinho mais velho e que na altura não ligava muito e depois mais tarde fui buscar e já gostei. Acontece a todos nós, eu acho que acontece... que nos acontece a todos. Queria deixar aqui algumas mensagens importantes para vocês, sobretudo, e para as pessoas aqui da Lourinhã, para as pessoas ligadas à Câmara, uma palavra de incentivo, para tentarmos perceber que estas ações culturais são as iniciativas que, no fundo, deixam marca, deixam semente. A compensação que isto nos traz é muito importante em termos de impacto cultural e de semente lançada para os mais novos. Dar os parabéns também pela ideia, não sei de quem foi a ideia, mas acho que é importante, a ideia do concurso. Pode, ao princípio, às vezes pode a adesão parecer que não é muito grande, mas depois, pouco a pouco, ela vai crescendo e é fundamental criar estímulos à escrita. E um prémio como este, os Livros a Oeste, pode constituir um estímulo para que os alunos, os estudantes, os jovens possam, de facto, escrever. E pensarem, digamos também, vocês, que a escrita, esta coisa dos livros e da escrita, não é assim uma ideia estranha que ocorreu a meia dúzia de iluminados, não. Faz parte da nossa vida desde sempre. Nós não sabemos como é que começámos a escrever. Vocês sabem que foi há muitos milhares de anos, não é? Muitos milhares. Os primeiros registros que nós temos de escrita são na zona dali, mais ou menos onde é hoje, uma zona conturbada do mundo, aliás, ali mais ou menos na região do Iraque atual, na zona da Mesopotâmia, que se chamava assim, da Suméria, mas são zonas que hoje em dia, infelizmente, andam faladas nas notícias por guerras e assim, mas que eram, de facto, textos escritos, ainda não eram em papel, nem em papiro, nem nada, eram assim, em pedras, tabuinhas, eram gravações, digamos, eram sinais que ficavam ali gravados, e a ideia é que as pessoas, naquela altura, quiseram registar uma memória. Isto foi um avanço extraordinário, porque já repararam, porque nós hoje temos todo este conhecimento que está na internet e nas bibliotecas, etc. Mas naquela altura, há muitos milhares de anos, o conhecimento, antes de existir a escrita, era passado de pessoa a pessoa. Eram os avós que passavam aos netos. Portanto, os pais passavam para os filhos, os filhos passavam depois para os filhos, e depois para os filhos, e assim sucessivamente. Portanto, aquelas pessoas que sabiam muito eram as que tinham uma grande memória e que se lembravam de tudo aquilo que os seus pais e avós lhes tinham ensinado. Mas quando as pessoas morriam, isso desaparecia. Ainda hoje, infelizmente, às vezes é um bocado assim, sabemos isso. Isto é, hoje em dia, quando desaparece uma pessoa, quando morre uma pessoa das vossas famílias, ou uma professora, ou um professor daqueles, até nas terras muitas vezes acontece isso, nas vilas, nas aldeias, aquelas pessoas mais velhas que sabem tudo sobre a aldeia, sobre a vila, histórias antigas, e que de repente uma pessoa dessas morre, e é uma espécie, digamos assim, de uma enciclopédia ambulante ou uma biblioteca local que desaparece, porque aquela pessoa sabia tudo sobre aquela terra e de repente desapareceu, e aquela memória perdeu-se, não é? Todos nós sabemos que é assim, mas, evidentemente, houve um grande caminho ao longo de milhares de anos. Nós hoje temos muita informação que existe, porquê? Graças à escrita e a tudo aquilo que veio a seguir à escrita, que nós temos na internet, nos filmes, no audiovisual, nos registros que temos do nosso conhecimento. É muito importante nós termos esse conhecimento, mas de facto é um valor fundamental a escrita. Isto é um dos valores da escrita, transmitir a memória para os que vêm depois, não é? Que são vocês são aqueles que vêm depois de nós. Nós vamos desaparecer, vocês vão ficar. Depois um dia vocês vão desaparecer e vão ficar os vossos filhos. E é assim que vai avançando o conhecimento. Por outro lado, a escrita tem uma função essencial na literatura, que foi aquilo de que falou o João, de início, que é realmente os escritores, porque é que eles escrevem? Eles escrevem, e agora aqui estou a ir um bocadinho mais longe, e se calhar vocês, os que gostam de escrever, vão
eventualmente reconhecer-se um bocado nisto. É no fundo aquilo que eu disse ao princípio, e com isto termino, que é a grande mensagem, que é, por um lado, transmitirmos alguma coisa aos outros. E esse transmitir pode ser de muitas maneiras. Pode ser contar uma história, contar a nossa história e a história de pessoas que nós conhecemos e histórias inventadas na nossa imaginação, na nossa cabeça, que não têm limites, não têm fronteiras. As nossas cabeças são infinitas, não é? E, por outro lado, exprimir aquilo que sentimos. E depois, sabem que isso hoje em dia está tudo cruzado, pode ser ao mesmo tempo. Um bom livro tem tudo ao mesmo tempo. Exprime aquilo que as personagens sentem, conta também uma boa história, muitas vezes tem bons diálogos e está tudo misturado. Nós tradicionalmente, isso vocês aprendem na escola, devem-se lembrar das aulas de português, tradicionalmente dividíamos em 3 géneros. Normalmente era o teatro, cinema, televisão, enfim, em que há diálogo, é sobretudo o diálogo, pomos as personagens ali à frente e elas têm que falar umas com as outras. Era o género, digamos, dramático, há um drama. Depois, pode até ser cómico, mas chama-se drama porque as pessoas estão ali a falar umas com as outras. Depois havia o género lírico, vem de lira, que era aquela harpa pequenina. Vocês conhecem das moedas de euro da Irlanda. Nunca viram umas moedas de 1 euro ou 2 euros da Irlanda? São aquelas que têm uma harpazinha pequenina com 5 ou 6 cordas. Isso era a lira, é muito bonito, que era o que era usado na poesia para acompanhar a poesia. A poesia e a música estão muito ligadas através desse instrumento. E então, o lírico, que era a poesia, servia para quê? Para exprimir os sentimentos. Era o poeta ou a poeta, ficavam ali a dizer o que eu sinto por ti, o que eu sinto perante a morte, perante o amor, perante a vida, etc. E depois o outro género, que era contar uma história, que era o épico, que era a epopeia, mas hoje em dia, digamos, contar uma história pode ser a todos os níveis, chamava-se épico. Epopeia, porque normalmente eram histórias de grandeza, de povos, de heróis, vem da Ilíada, da Odisseia e tal, mas no fundo era uma história narrativa, era contar uma boa história. Hoje em dia isso está tudo ligado, e um bom livro, um bom romance, por exemplo, tem uma boa história, tem personagens que exprimem o que sentem, também tem lá o lírico dentro, porque as personagens exprimem também muitas vezes o que sentem, e também tem muitas vezes diálogo, e tem cenas dramáticas lá no meio. Portanto, não interessa muito essas fronteiras, não precisamos estar muito preocupados com essas fronteiras, saber o que é uma coisa. Precisam para os exames e tal, para essas coisas para as aulas, sim. Mas para ler um bom livro, para usufruir, digamos, para gozar o prazer da leitura, vocês não precisam estar preocupados com isso. O fundamental é vocês sentirem realmente o que estão a ler. Muitas vezes, quando têm lá essa vocação e essa vontade de transmitir aos outros, também escrever aquilo que sentem. A escrita também pode ser uma maneira de transmitir o que vocês têm lá dentro. Espero que gostem destes dias. Espero que estes dias vos tragam alguma coisa de estimulante, de importante. Vão ter aqui escritores muito variados, gente mais nova, gente ligada à literatura para jovens, mas também gente mais velha, pensadores, filósofos, há bocado falou-se aí do Miguel Real, muita gente que vai às escolas, pessoas muito variadas. Esperemos que durante estes dias vocês, indo assistir a algumas destas sessões, possam sentir que realmente os livros e a literatura têm relação com a vossa vida. Isso é o mais importante, para voltar àquilo que disse o João de início. E, portanto, e depois, muitas vezes, quando vocês, na vossa vida, sentirem algum sentimento novo, conhecerem um filme, uma peça de teatro, uma pessoa de novo, que isto, no fundo, é tudo feito para pessoas e por pessoas, sentirem que realmente a vida vale a pena ser vivida. E vale a pena ser vivida aqui na Lourinhã, em particular. Isto é, a Lourinhã estar no centro do mapa, neste sentido em que toda esta zona oeste é uma zona que tem imensas potencialidades, tem uma beleza natural fantástica, tem uma centralidade muito grande, não está nada na periferia, pelo contrário, está central, está acessível a tudo, está, digamos assim, é uma região onde de facto dá gosto de estar e para vocês dá gosto de viver. Desejo um excelente festival a todos, muitos bons livros e muito boas leituras. Muito obrigado.